Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Laerte Sena. De já, você que não é inscrito, está aqui pela primeira vez nos assistindo, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos de notificação e compartilhar e deixar também o seu joinha, vai estar nos ajudando muito. E para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui, o YouTube venha ali notificar para você ser aí abençoado, edificado com a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD, a qual nós estamos estudando aí o segundo trimestre de 2026, cujo tema é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, a lição que nós iremos estudar é a lição de número 5 do dia 3 de maio de 2026. O tema da lição de hoje é o juízo contra Sodoma e Gomorra. É a lição que nós iremos abordar no dia 3 de maio de 2026 e vamos aqui dar continuidade, mas primeiro nós vamos falar sobre os objetivos da nossa lição, que são três objetivos. O primeiro objetivo da lição é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo objetivo é explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Terceiro e último objetivo é refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Esses foram os três objetivos da nossa lição que nós iremos abordar. E essa lição, ela também vem com três pontos principais. Os três pontos principais da lição é: os anjos visitam Abraão. Esse é o primeiro ponto principal. O segundo ponto principal da nossa lição vai nos falar sobre Deus anuncia seus planos a Abraão. E o terceiro e último ponto principal da lição vai nos falar assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. Esses são os três pontos principais da lição, que tem por tema o juízo contra Sodoma e Gomorra, que o comentarista ele abordou o capítulo 18 de Gênesis, né, que relata essa interessante história, que nos traz grandes lições, e é o que nós vamos abordar hoje, estudar hoje. E como de costume, os irmãos sabem aqui, nós trazemos apenas um subsídio da lição para lhe auxiliar no seu estudo, ou seja, na sua aula e na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Então eu vou abordar aqui o tema, trazer aqui algumas, em rápidas palavras, alguns estudos sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o juízo contra Sodoma e Gomorra. E nós iremos falar sobre o contexto histórico de Sodoma e Gomorra, iremos falar também sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, né, e sobre também a intercessão de Abraão em favor daquela cidade. E isso quero dizer a todos vocês, está muito interessante. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos saber, é uma história muito conhecida das Sagradas Escrituras, este relato de Sodoma e Gomorra, e ela está aqui inserida nos estudos que nós estamos estudando sobre as lições bíblicas desse segundo trimestre de 2026. E para nós entendermos isso, vamos entrar agora no contexto histórico de Sodoma e Gomorra para nós compreender a narrativa que isso aconteceu. A cidade de Sodoma e Gomorra, elas eram cidades localizadas na região do Vale do Jordão. Veja bem que na hora da separação de Abraão e Ló, a Bíblia diz que Ló ele escolhe ali as campinas do Jordão ali de Sodoma e Gomorra. E eram as campinas muito boas, muito férteis e
chega-se a comparar o jardim do Senhor ali, também as terras do Egito, quando chega no Egito, em Zoar, e eram terras muito prósperas, eram cidades muito prósperas, né? E era uma cidade muito grande, uma cidade grande, não se, ainda nós não podemos calcular o número de habitantes, não é possível calcular o número de habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, dessas duas cidades, mas era naquela época era uma das maiores cidades que existia, uma cidade muito rica, o comércio extraordinário, né? Era grande, muito grande o comércio. Então a influência de Sodoma e Gomorra para o mundo antigo era tremenda, era a influência dessas duas cidades, elas impactavam o mundo antigo. Então era como se fosse a capital hoje de grandes nações, como as capitais de grandes nações. Assim era Sodoma e Gomorra, o movimento de pessoas, o movimento de comércio, de venda, compras e vendas, era muito grande ali. Então o fluxo do movimento de pessoas, turistas, era grande ali em Sodoma e Gomorra, porque elas eram cidades muito prósperas, muito prósperas. Só que há um detalhe importante que a gente tem que entender, é que era uma cidade muito próspera, mas também profundamente ela era corrompida, profundamente corrompida, moralmente e espiritualmente. Sodoma e Gomorra era uma cidade corrompida. É um dos males que a gente vê nas grandes capitais, quando vem a prosperidade, vem junto com a prosperidade, na maioria das vezes, a depravação e a corrupção, porque o financeiro é muito grande, muito alto, então vem acompanhado desse mal da corrupção. E Sodoma e Gomorra não era diferente. Era profundamente corrompida, moral e espiritualmente. A gente pode observar isso no capítulo 18 e no versículo de número 20 do livro de Gênesis. Vamos ler. É importante a gente ler o grau, né, da corrupção moral de Sodoma e Gomorra. E é nesse contexto histórico, né, que a gente vai começar a estudar sobre esta narrativa da destruição, do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Veja que o versículo 20 diz assim: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, o texto sagrado nos testifica aqui quão grande era a corrupção moral e espiritual dessas cidades. Então, o pecado dessas cidades era um pecado muito grande. A depravação, a imoralidade era muito grande. Então, é nesse contexto histórico que surge a narrativa do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E para nós entendermos isso, precisamos agora por que o juízo de Deus veio para esta cidade, para essas duas cidades. Nós já ouvimos aqui o contexto histórico, no ambiente que eles viviam. O ambiente que eles viviam era de total depravação. E o que causou, o que aconteceu, o que fez, melhor dizendo, Deus mandar os seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Isso nos traz uma coisa muito importante para entender, que Deus, ele sempre tudo que Deus faz, o agir de Deus não é por acaso. Deus sempre tem um propósito. E nessas cidades, que o grau de corrupção era grande, imenso, é o retrato de algumas capitais que nós podemos observar nos dias de hoje, não só das cidades, mas da população que mora nas cidades. As cidades hoje grandes, as grandes capitais, o índice de imoralidade, a depravação, a corrupção, ela
é num grau elevado. E Sodoma e Gomorra se encontra numa situação dessa. E agora nós vamos ver os pecados dessa cidade. E para entendermos isso, precisamos observar as Escrituras Sagradas, que fala sobre os pecados dessa cidade que levou à sua destruição. E os pecados de Sodoma e Gomorra, eles não eram apenas um tipo de pecado. Não era apenas um tipo, mas também era um conjunto de práticas. Era um conjunto de práticas. Observamos aí, no início, o contexto histórico que essa cidade vivia. E para surgir o juízo de Deus sobre este lugar, precisamos conhecer o porquê. Como eu disse, Deus não faz nada à toa, tudo tem um propósito. E não era apenas um tipo de pecado, eram várias práticas pecaminosas. Para nós observarmos, precisamos entender primeiro. O primeiro pecado que a Bíblia relata que Sodoma e Gomorra vivia, o primeiro pecado, era o pecado da imoralidade extrema. Sim, era um pecado da imoralidade extrema. Todo pecado de imoralidade, ele destrói não só as pessoas, mas também toda a cultura, a tradição, tudo que existe na cidade é destruído com o pecado da imoralidade. O pecado de Sodoma e Gomorra era extremo. E podemos observar isso no capítulo 19 do livro de Gênesis. Capítulo 19, versículo de número 5. Vamos lá para a Bíblia. Para você entender o grau. Para você entender o grau extremo do pecado de Sodoma e Gomorra que levou Deus a destruir esta cidade. Versículo de número 5 do capítulo 19 diz assim: E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-nos fora a nós, para que os conheçamos. Veja só, aqui é um relato de quando os anjos de Deus vão até a cidade de Sodoma e Gomorra para tirar Ló daquela cidade, pois a mesma seria destruída. E esse relato está testificando de que quando os anjos entraram na casa de Ló, chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló os guardou dentro de sua casa. E os homens da cidade de Sodoma e Gomorra viram isso e foram até a casa de Ló e começaram a bater na porta de Ló, tentando arrombar a porta de sua casa e gritando do lado de fora, dizendo: Traz esses homens para nós, nos dê esses homens, porque nós queremos conhecer esses homens. A palavra conhecer aqui significa que eles queriam ter relações com esses homens. Veja o grau de imoralidade que essa cidade vivia. A primeira prática extrema era isso. E se formos estudar a história desta cidade, essa era uma das práticas comuns na cidade de Sodoma. Por isso, a gente conhece o jargão ou a palavra que fala que os moradores desta cidade eram conhecidos como os sodomitas. Né? São práticas ilícitas que desagradavam a Deus, que são fora da natureza comum. Então isso é muito sério. Então esse era um pecado que era extremo na cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma imoralidade extrema. Ninguém respeitava ninguém. Não importava se fosse homem, se fosse criança, não importava se pela idade, não importava pela cor, pelo grau de financeiro da pessoa, não importava. Então essa prática era uma das práticas que era desrespeitosa e num grau extremo. Esse foi um dos motivos que levou Deus a destruir esta cidade. E isso feria a santidade de Deus e fere até hoje a santidade de Deus. Segundo pecado que existia nessa cidade, que levou Deus a derramar o seu juízo sobre esta cidade, foi também o pecado do orgulho e da arrogância.
Nós vamos observar isso na Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo de número 16. Ezequiel, capítulo de número 16. Nós vamos observar um dos pecados de Sodoma e Gomorra que levou Deus a destruir esta cidade. Observe bem. Versículo de número 49 do capítulo 16 de Ezequiel. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, Ezequiel está relatando aqui a maldade de Sodoma e Gomorra, um dos pecados que Sodoma e Gomorra tinha. Ou seja, ela era soberba, ou seja, que é onde entra o orgulho. Na cidade de Sodoma e Gomorra moravam pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. E a Bíblia já diz que a soberba precede a queda. Em outras palavras, está dizendo: o caminho da soberba leva à queda. Então, era um dos pecados de Sodoma e Gomorra, além da imoralidade extrema, outro pecado dela que levou à sua destruição no mundo antigo era a soberba. Era uma cidade próspera, era uma cidade que tinha fartura de pão em abundância, mas o povo morador desta cidade, eles viam os necessitados e não ajudavam. Não ajudavam os necessitados. Observavam eles, mas deixavam eles continuarem sofrendo com falta de pão, tendo pão na cidade. Ou seja, o povo era próspero, o povo tinha muito alimento, tinha tudo que precisava. Mas eles não ajudavam o necessitado. Eles eram soberbos. Aquela palavra de nariz empinado. Quantas pessoas hoje não vivem assim, vocês conhecem? Quantas pessoas são soberbos nos dias de hoje? Por possuírem algumas posses e começam a desprezar as pessoas, os mais necessitados, a escarnecer dos pobres. Isso nós podemos observar em várias nações, em várias capitais e até mesmo no meio de nós. As pessoas, uma boa parte, eu não vou generalizar, mas uma boa parte das pessoas que possuem muito bens aquisitivos, o perigo deles, ou seja, o ponto fraco deles é a soberba, é se achar que são melhores do que os outros, que as outras pessoas. E este era um dos pecados de Sodoma e Gomorra. E Deus, a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo. Ele resiste à soberba. Então, todas as pessoas que são soberbas, elas não têm o favor de Deus. Pior ainda, desta cidade, as pessoas mais carentes eram desprezadas por eles. Então, meu amigo, muitas pessoas olham assim e julgam Deus dizendo: por que que Deus destruiu uma cidade inteira? Justamente por isso, porque além de ferir a sua santidade com o pecado da imoralidade extrema, nós não podemos aqui relatar em vídeos, porque se eu for relatar os detalhes, os detalhes desse pecado de imoralidade é muito sério e não é bem, como é que se diz, bom a gente falar gravando. Mas existia esse pecado da imoralidade extrema e também essa soberba. Veja que o verso que Ezequiel está dizendo, eu vou ler de novo. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, e teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. É uma das coisas que Deus abomina. Porque Deus ele é pai dos órfãos. O Salmo, a Bíblia diz que no Salmo diz que bem-aventurado aquele que cuida do pobre. E isso nós entendemos que o agrado de Deus sobre as nossas vidas, a primeira coisa é sermos homens e mulheres que temos a nossa moral, a nossa conduta equilibrada e também o amor ao próximo. E esses pecados de Sodoma e Gomorra
que era o orgulho e a arrogância, levaram Deus a rejeitá-la. Levaram Deus a trazer justiça porque Deus é justo. Esses foram os pecados de Sodoma e Gomorra que levaram ela a ser destruída no mundo antigo. E terceiro e último ponto que nós vamos observar sobre o tema desta lição, que é muito importante, foi a intercessão de Abraão. E aqui na intercessão de Abraão nós vemos o amor de Deus. Muitas das vezes as pessoas julgam Deus, como eu disse agora há pouco, dizendo: por que Deus destruiu essa cidade e matou o povo, fez chover fogo do céu sobre esta cidade? Que amor é esse, sim? Primeiro eu anunciei aqui, esse é um amor verdadeiro. Primeiro eu anunciei o porquê que Deus fez isso. A cidade era uma cidade do contexto histórico e por causa dos pecados, porque Deus é justo. E o pecado é que afasta o homem de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas Deus, quando ele anuncia a Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão faz ali uma espécie de intercessão e Deus, ele diz assim: destruirá o Senhor o justo com o ímpio. E Deus: não, eu não destruo o justo com o ímpio. E Abraão disse assim: se ali, Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor destruirá a cidade. O Senhor disse: eu não destruirei a cidade se ali houver 50 justos. Veja só, numa cidade grande, duas cidades grandes, não tinha 50 pessoas justas. E aí Abraão desce mais e disse: ô Senhor, eu ainda me atrevo a perguntar ao Senhor mais uma vez, se eu achei graça em seus olhos, eu lhe pergunto mais uma vez: se ali houver 45 justos, o Senhor destruirá a cidade? E o Senhor disse: não destruirei a cidade. O Senhor diz ainda mais, ele desce até 10. Se houver 10 pessoas justas na cidade de Sodoma e Gomorra, eu não destruirei a cidade. Então observamos aqui o amor de Deus e o quão grande era o pecado daquela cidade. E observamos aqui que Deus, ele revela primeiro e dar oportunidade, né? Antes de trazer juízo, Deus revela o pecado e também dá oportunidade às pessoas. Então, muitas pessoas hoje no mundo que vivem na prática do pecado, que estão prestes a cair sobre o juízo de Deus, elas sabem, elas não são inocentes. Deus revela o erro e ainda dá oportunidade. Então, todos vocês que me ouvem, que vivem na prática do pecado, sabem, o amor de Deus sobre você é esse. Ele te dá a oportunidade de se arrepender. Sodoma e Gomorra teve a oportunidade de se arrepender, mas não quis se arrepender. Quis continuar na prática do pecado. Pois bem, queridos, aqui foi mais um subsídio da nossa lição. E que Deus continue abençoando você e toda a sua família e seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.